E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês como é feita a troca de bateria desse relógio aqui, que é um Casio G-Shock DW6900, cadê? 6900 FS. Vou trocar a bateria aqui para vocês e vou mostrar como que é feito esse procedimento e vocês vão ter noção de como é muito simples, fácil e rápido o processo. Claro, deve-se tomar certos cuidados, mas nada assim absurdo. Então, segue o vídeo. Vamos lá, galera. Agora, do início aqui, né? É um relógio muito bom. Uma das variações, uma das várias variações aí do 6900, né? Algumas pessoas me fazem um comentário lá aqui no YouTube, quero dizer. Ou às vezes no grupo também do Telegram, inclusive o link está aí na descrição para você fazer parte do grupo lá no Telegram. Ednilson, quando que eu vou saber que a minha bateria precisa ser trocada? Galera, geralmente o relógio, alguns relógios ele tem um indicativo, né? Às vezes aparece uma bateria riscada ou então escrito bateria low, mas a grande, 90% dos relógios você consegue perceber na mudança de função, né? Você consegue ver os números aqui oscilando, mas o indicativo maior é na luz. Tá vendo? Pressionei a luz, ele apagou. Por que aconteceu isso? Porque ele exige muito da bateria e a bateria já não está nos seus melhores dias, o relógio apagou. Só que nesse estágio aqui, galera, já é o extremo, tá? Aqui a bateria já foi há muito tempo. Não é aconselhável que você deixe chegar a esse nível. O interessante é que você observe, né? Principalmente quando você compra um relógio novo, que ele vem com a bateria de teste, que você observe quando você muda aqui as funções, se você consegue ver uma oscilação nos números, né? Que ele fica mais acinzentados, ou então quando você aperta a luz. No meu caso aqui foi um caso extremo, o LCD se apagou. Mas na maioria dos relógios, quando você pressiona a luz, os números eles começam a piscar, ou então eles quase se apagam, mas não se apagam por completo. E a luz também não aciona mais. Esse seria o momento ideal para você fazer a troca. Então, para poder fazer aqui a substituição, eu vou usar essa ferramenta aqui manual, porque a minha eletrônica está sem pilha, né? Já mostrei em alguns vídeos aí para vocês. Então aqui é bem tranquilo. Tire os parafusos do relógio sempre cruzados, né, em X. Tá vendo aqui, ó? Eu tirei o superior esquerdo, agora eu vou tirar o inferior direito. Sempre cruzado, tá? Assim e assim. Por que desse jeito? Porque assim, galera, você não vai forçar uma furação do relógio, tendo em vista que é um relógio com a caixa em resina. E sempre mantenha a tampa pressionada para baixo, justamente para ela não forçar o único parafuso que sobrou, que no caso é esse aqui. Se eu solto a tampa, ela meio que dá uma forçada nesse parafuso aqui. Então, pode vir a acontecer de estragar a rosca, tá? Não é certo, mas é uma possibilidade que tem. Beleza? Ó, tirei a tampa. Tá aqui na mão o relógio, a bateria, quanto tempo ela durou. Agora eu vou tirar aqui o anel de vedação para poder lubrificar. Agora aqui, galera, ó, eu tenho essa graxeira aqui, que é muito prática. Aqui nessa parte azul, ela tem aquele silicone, né, próprio para isso aqui. Eu vou colocar aqui dentro
e vou deixar quietinho aqui, enquanto eu vou fazendo outras coisas. Eu vou tirar aqui o tapete, né, que é essa parte aqui de absorção de impactos, que é em borracha também, deixar ele de lado aqui. E já consigo ter acesso ao módulo do relógio. Obviamente se trata de um relógio original, tá vendo? Japão, Casio, lote, tudo aqui certinho. Antes de abrir aqui o recipiente, né, onde eu vou colocar a bateria nova, eu vou dar uma limpeza nessa parte aqui, ó, ao redor, só para quando eu colocar o anel novamente, ele não entrar com sujeira, né? Então vamos dar uma limpeza aqui. Nesse caso aqui ele está até que bem limpo, então estou passando o cotonete aqui seco mesmo, mas quando está muito sujo eu gosto de usar o álcool isopropílico, tá? Tá vendo? Tá bem limpo, para poder tirar aquela craca, aquela sujeirada que vai ficando aqui. Eu observei que aqui em cima ó, tem um pouquinho de sujeira que tá encraquelada aqui. Então vou só dar uma raspadinha aqui, ó, só para soltar ela um pouco, para que eu possa tirar com o cotonete. Tá aqui. Vou usar o soprador, né? Algumas pessoas vão falar, pô, Edilson, mas você está soprando para dentro do relógio. Não. Eu direcionei assim, ó, tá bom? Assim sempre, ó, sempre para fora. E mesmo que entrasse alguma coisa, eu conseguiria ver aqui embaixo, ó. Tá vendo? Não entrou nada. E aqui esse espaço aqui, galera, tá vendo, ó? Tem uma borracha aqui. Tá vendo só essa parte preta aqui? É uma borracha. Então, nada que está aqui na superfície vai descer. Principalmente esses detritos que eu tirei aqui de cima. Mesmo que por um momento eu tivesse soprado para dentro do relógio, ele não desceria, porque ele ficaria retido nessa parte aqui, ó, que é uma borracha. Então, não passa daqui para dentro do relógio, tá? Então, agora eu vou abrir essa tampa aqui, aproveitar e mostrar para vocês, ó, o próprio fabricante ele mostra o que você deve fazer depois que você substituir a bateria do relógio. Ó. Depois de substituir a bateria, faça o contato AC aqui, ó, tá vendo? AC e no negativo. Vou mostrar para vocês depois que eu trocar a bateria. O que é esse procedimento aqui? Você reseta o relógio aos padrões de fábrica depois que você colocou uma bateria nova, para evitar algum tipo de bug, alguma coisa assim, beleza? Vou abrir aqui, tá vendo? Aqui ele tem uma orelhinha aqui, você enfia alguma coisa fina o suficiente. Algumas pessoas usam alfinete e tal, mas eu uso a pinça ou até mesmo aquela ferramenta de tirar a pulseira do relógio. Pronto, eu tirei a ferramenta porque ela tem um garfinho aqui, ó, na ponta, é até mais fácil. Agora eu solto aqui a bateria desse adesivo. Agora é só sacar ela. A bateria 2016, CR2016, aquela tipo botão. Aqui, esse relógio já tem a bateria aqui fornecida pelo cliente, né? Obviamente mesmo calibre, 2016, da marca Elgin. Dessas baterias mais baratas, assim, eu prefiro trabalhar com aquelas marcas mais conceituadas, tipo Panasonic, Philips, Philco, Sharp, Murata, e por aí vai. Mas essa aqui foi a fornecida por ele, então vou usar a que o cliente trouxe, beleza? Então vou substituir ali no relógio. Agora o que a gente faz? A gente entra nesse sentido aqui, tá vendo?
Ó, empurra um pouquinho, porque às vezes o adesivo acaba que segura a bateria um pouco fora do lugar dela. Colocou, agora é só você empurrar e clicar aqui embaixo, ó. Tem uma travinha ali, ó. Pronto, galera, consegui fazer fora da câmera, né? Nem tudo a gente consegue fazer filmando, porque a perspectiva é diferente. Então tá aí, feita a substituição, bateria está no lugar, relógio funcionando. Agora eu vou fazer o reset que eu falei para vocês, o reset AC. Aqui, ó, primeiro vocês têm que encontrar o AC do relógio, onde ele fica, tá vendo? Aqui tá o negativo, ó, vou botar perto para vocês verem, tá vendo? Negativo, aqui, ó, o AC tá aqui, ó, AC e o negativo. Então o que você vai fazer? Pegar a pinça e vai uma perna no AC e outra perna no negativo. Como que você vai saber que o reset funcionou? Você vai olhar aqui, ó, tá vendo? Meio-dia e 1, tranquilo. Se eu conseguir fazer o reset, se o reset for funcional, ele vai zerar a hora, né? Então, vamos lá, uma perninha no AC e outra no negativo, ó. Conta até 5 e tira. Não funcionou, né? Então vamos de novo. Eu não devo ter feito o contato na placa corretamente. Vamos lá, vamos tentar mais outra vez, até ele funcionar. Ainda não funcionou. Então vamos de novo. Calma, deixa eu ver aqui. Às vezes é a angulação, galera, que não pega legal. Agora foi, viu só? Agora resetou. Beleza, feito o reset. Agora a gente vai botar a tampa no lugar. Queria avisar para vocês, para quando vocês forem manusear o relógio, assim igual eu estou fazendo, percebam que eu sempre boto a mão por baixo. Por que eu faço isso? Essa molinha aqui, ó, aqui, essa molinha aqui, ó, essa mola, ela é responsável por fazer o contato nessa parte aqui, ó, para dar o som do alarme. Às vezes a pessoa troca a bateria, essa molinha cai e não é percebido. Então, se essa molinha cair, o seu relógio não vai tocar mais o alarme, não vai emitir som nenhum mais. Então, em alguns relógios, inclusive G-Shock, essa molinha fica completamente solta. Aqui não, aqui ela está meio que presa, ó, tá vendo? Ó, não caiu. Alguns são até soldados ali na placa, mas esse aqui não, ele só é meio que encaixado, ó. Tem um buraquinho aqui, nessa parte aqui, ó. Se eu girar a molinha assim no sentido anti-horário e puxar, ela sai ali. Então tome cuidado com essa molinha quando você for manusear o relógio para que ela não caia e você acabe perdendo. Agora, galera, já troquei a bateria, já resetei e nesse momento eu vou colocar o anel de vedação no lugar dele, né? Agora eu só vou apontar ele aqui, ó, na posição. Aí, vou fechar primeiro aqui a graxeira, né, para não cair nada aqui dentro. Aí agora, eu vou guiando esse anel de vedação para dentro da canaleta, onde ele obrigatoriamente tem que ficar. Se ele ficar fora dessa canaleta aqui, galera, dá problema, tá? Porque vai entrar água no seu relógio. Então, tá vendo? Ele tem que ficar 100% dentro da canaleta. Tome cuidado quando você for fazer essa parte aqui de guiar para dentro da canaleta, de na hora ali você não prestou atenção e tal, ele saiu fora da canaleta e você não percebeu. E o que vai acontecer? Se essa borracha aqui ela ficar fora da canaleta, quando você fechar o relógio, botar a tampa aqui e apertar, vai acabar mordendo essa borracha aqui. Às vezes parte, às vezes não. Mas se ficar fora e você apertar, vai criar um ponto de fragilidade, né? E a água vai entrar por ali. Esse relógio aqui, o 6900, é muito fácil de você encontrar essa borracha de vedação.
Mas existem outros relógios que não são fáceis igual a esse aqui, tá? Então você vai ter problema para poder encontrar. Se for redondo, você encontra bem facilmente. Agora tem aqueles que são quadrados e tal, uns formatos mais diferentões. Você com certeza não vai encontrar para trocar, pelo menos não com facilidade. Pronto, galera. Agora aqui eu vou colocar a tampa no lugar dela, né? Outro macete aqui, galera. Uma vez que você assentar a tampa no lugar, evite ficar mexendo a tampa de qualquer forma, porque isso pode vir a tirar o anel de vedação da posição correta. Aí vai acontecer aquele acidente que eu falei, ele vai ficar mordido e tal, vai entrar água. Então, uma vez que você colocou o anel no lugar, não mexe mais, ó. Coloquei aqui, não pelo menos, até você colocar os 2 parafusos guias, que pode ser qualquer lado, tá? Qualquer uma das extremidades. Você colocando os parafusos guias aqui, a tampa não vai sair mais do lugar. Não precisa apertar como se não houvesse amanhã, até porque você pode estragar a rosca, você pode espanar a rosca do relógio, da caixa do relógio. Bota aqui, ó. O outro, perceberam que eu soltei, né, a tampa. Eu soltei porque já tinha 2 parafusos fixados em posições contrárias, então eu pude fazer esse manuseio. Por que eu não botei dos 2 lados? Primeiro que forçaria a furação e outra que a borracha poderia mexer. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu só encostei os parafusos, não apertei ainda. Por quê? Eu vou fazer um teste de função para ver se o relógio está completamente funcional antes de eu dar o torque final. Então aqui, ó, teste de função, vamos testar a luz. A luz funcionando perfeitamente, como vocês podem ver, ó, funciona normal. Agora sim eu vou fechar o relógio, né? Eu dar o torque ali nos parafusos. Tudo funcionando normal. O que acontece? Eu já sei que os parafusos encostaram no final. Então aqui, ó, você só precisa dar mais um quinto de volta, tá? É muito pouco. É só para ele dar uma última trava mesmo lá no finalzinho dele. Acabou. Não precisa apertar o máximo possível, porque você vai estragar a rosca do relógio. Feito isso, galera, tá substituída a bateria do relógio. Agora eu vou fazer o ajuste de hora, data, aquela coisa toda, botar o bezel e a pulseira e entregar para o cliente. Se você gostou, galera, desse vídeo, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fazer no canal ajuda demais o crescimento dele dentro da plataforma. Aqui embaixo vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link do nosso grupo no Telegram e a nossa loja também. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!